Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, estudando o tema Retorno à Vida Corporal. Na semana passada, nós terminamos o nosso programa comentando se ao nascer o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Comentamos, explicamos durante o programa que essa retomada das suas faculdades se dá ao longo do crescimento do corpo durante a sua vida orgânica. E hoje, a partir de hoje, nós vamos tratar de temas, por exemplo, como se a união do espírito só se dá após o nascimento, se durante a fase embrionária esse corpo ele está ligado a um espírito ou não. Nós vamos tratar disso nessa questão, dessas questões neste programa, dentre outros temas relacionados com essa grande temática do retorno à vida corporal. Mas antes de iniciarmos a discussão sobre as questões de hoje, solicito a você que está gostando do nosso programa, que nos acompanha, dê o seu like, dê o seu joinha para o nosso programa, para que a gente possa saber até que ponto nós estamos levando de bom termo essas informações a você que nos ouve e que nos acompanha. Dito isso, quero convidar o nosso amigo Alcir Almeida para mais esse debate de hoje. Almeida, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo Honório. É sempre uma alegria estar aqui. É sempre uma satisfação conversar com vocês. Não esqueçam de apresentar também os seus comentários, tá? Críticas, sugestões. A gente está aqui para fazer um programa em que a gente converse sobre o Livro dos Espíritos de uma maneira descontraída, mas também com a participação de vocês. Forte abraço. Que bom. Então vamos dar início às nossas discussões de hoje, ao meio das nossas análises, nosso bate-papo, a partir da questão 353. 353, quando Kardec faz a seguinte questão. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar que o feto pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Bom, é uma fase, é uma pergunta interessante, né? Porque é uma fase transitória. Nós estamos falando em termos terrestres dos 9 meses que vão da concepção, as 40 semanas que vão da concepção até o nascimento efetivamente. Conforme a gente conversou, inclusive, semana passada, né? São estágios diferentes, depende do espírito que está encarnando. Nós apresentamos o exemplo do Segismundo, que a partir do momento em que ele ficou ligado ao corpo, ele já começou a fazer o encolhimento espiritual, ele já ficou praticamente sem reações. Mas nós também temos o exemplo de Francisco de Assis, no livro do mesmo nome do Miramês, em que o espírito encarnante continuou muito ativo, extremamente livre, até as vésperas do seu nascimento. Então, respondendo objetivamente, ele tem liberdade, ele ainda tem muita liberdade, ele está ligado, mas cada caso é um caso, e a gente pode dizer que ele ainda tem muita liberdade, né? Então, dizer que ele ainda é uma alma que está ali preso, não é uma... Acho que a melhor definição é um momento de transição. Estou pensando naquele ouvinte que não leu os livros ainda. Que não leu nada, que ouvindo esse nosso comentário inicial, ele se pergunte assim, tá, mas aquele corpinho que está em formação lá no útero da mãe, que a gente nem enxerga como um corpinho nas primeiras semanas, é um aglomerado de células, né? Aquilo ali tem ou não tem uma alma? Tem um princípio espiritual ligado ali? Sim, tem, né? Aquilo ali já é vida manifesta, sim. Se acontecer alguma coisa com aquele corpo, haverá repercussões no espírito, sim. Então, ele tem uma alma, sim, ligada, já tem um princípio espiritual ligado àquela matéria, sim. E esse espírito, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre a expressão princípio espiritual que você está usando. É uma parte espiritual que está ali ligada. Então, a gente pode entender que esse espírito
daquele corpinho em formação, ele está ali, naquele ambiente uterino, junto com Não, ele tem ele? bastante liberdade. Ele tem bastante liberdade. Existem situações, conforme a gente descreveu no livro Os Mensageiros, a encarnação de Segismundo, que pela condição do espírito encarnante, reencarnante, ele fica praticamente ali já grudado, né? Uhum. Agora, tem outras situações em que o espírito tem muita liberdade. Tem o cordão prateado que une o espírito, a alma, ao corpo, mas ele vai com esse cordão, ele estica assim indefinidamente e ele tem liberdade para ir aqui, acolá, interagir com as pessoas e tudo mais. Ok. Tudo depende da evolução de cada um. Eu fiz essa pergunta Sim, para gente botar em bons porque termos. como nós já falamos aqui em outros programas, e eu acho que é o momento da gente reforçar isso, né? Depende. Né? Não é nem isso. nem É que isso. o objetivo do nosso programa não é fazer aqui grandes elucubrações Não, a gente filosóficas, não, né? é um bate-papo. É um bate-papo. A gente está pensando em você que está chegando agora para o Espiritismo, que não leu o que o Almeida já leu, que não conhece em profundidade as questões básicas da doutrina espírita. Por isso que nós fazemos esse tipo de busca, de lucubração mental, para que a gente leve até você o máximo de esclarecimento possível. Então, esse comentário que eu fiz a respeito do tema, do termo Princípio espiritual, espiritual. eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, o que você disse. Mas é só retomando de que o Espiritismo, eles nos traz a informação de que princípio espiritual é uma coisa. Sim, perfeito. E espírito é outra, né? Uhum. Então, para você que está nos ouvindo agora e dizendo, qual a diferença? O princípio espiritual, ele existe antes de que este princípio espiritual seja galgado à condição de espírito. Não, perfeito. Né? Por isso que nós entendemos princípio espiritual, aquele princípio que habita, que rege inicialmente o reino mineral, no segundo momento, vamos chamar assim, numa promoção desse princípio espiritual, ele é galgado a existir, a trabalhar no reino vegetal, posteriormente no reino animal, e só depois desses estágios, nos 3 reinos básicos da natureza, ele é galgado à condição de espírito, passando a viver, a experienciar no reino hominal, que é quando ele se torna efetivamente espírito. Né? Uhum. Então, o que o Almeida disse é que, durante a gestação, a partir do momento da concepção, o união espírito... dos gametas, depois da união dos gametas, existe um espírito ligado ali. Isso. O espírito que vai manifestar-se naquele corpo depois do nascimento, ele já está ligado àquele serzinho que está se formando. Outro comentário que ele fez, há espíritos de uma grandeza maior, mais elevada, tanto que ele citou o Francisco de Assis, que mesmo a partir do momento da concepção, quando o Francisco de Assis, espírito, já estava ligado ao corpo que ele tomaria ao nascimento, ele ainda continuou durante alguns meses com total liberdade no mundo espiritual, mesmo estando ligado ao corpo em formação. Mas isso só acontece com espíritos de uma elevada grandeza. Espíritos comuns, como nós, como eu, como você... Como Segismundo. Como o próprio Segismundo, que o Almeida citou, que está no livro Os Mensageiros do André Luiz, no momento da concepção, o espírito já se sente tolhido em sua liberdade e desde aquele momento ele começa a sofrer o estado de perturbação. O estado de perturbação característico do processo de aglutinação daquele espírito ao corpo que ele tomará quando do nascimento. Eu não sei se eu compliquei mais do que expliquei. Se vocês acharam complicado, perguntem, viu? Vai ser um bom motivo para a gente voltar a essas questões. É verdade. Mas é isso que acontece, tá bom? Vamos à leitura da questão? Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Então eu vou retomar a questão. Kardec perguntou, a união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Ou seja, o feto tem uma alma? Tem. E a resposta?
O espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Aquilo que nós comentamos, na concepção, o espírito se liga fluidicamente àquele corpo, mas não está nele, está fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar. Ou seja, só para aquilo que você falou semana passada, se eu não estou enganado, os laços ainda estão muito frouxos, né? Então a gente não pode falar de alma, que a gente vai falar alma propriamente dito, depois que está bem amarradinho, a laçada está firme. Mas aqui ainda está muito frouxo. Então por isso que o Espírito da Verdade está dizendo, não é bem alma. Não é bem alma porque está frouxo o negócio. É isso que ele está dizendo aí. E aproveitando também, talvez você esteja se perguntando, é alma ou é espírito? A doutrina espírita, ela didaticamente esclarece essa questão dizendo o seguinte: a alma, perdão, é o espírito encarnado. E espírito é quando ele está desencarnado. Então, na erraticidade, nós falamos em espíritos. Cá entre nós, falamos alma. Mas se também a gente disser espírito, fica claro, fica entendido, não é nenhum erro. Essa diferenciação é apenas uma questão semântica para aqueles que buscam mais o sentido correto de cada palavra. E até para usar a expressão que é tradicional em outras denominações religiosas também. Perfeito. E concluindo a resposta, mas está ligado à alma que o deve possuir. Ou seja, o espírito ele não tem uma alma ainda definitivamente, porque como você lembrou, os laços que os unem estão frouxos ainda, eles vão paulatinamente se apertando esse laço, até que se torne um nó, como você comentou a semana passada, mas aquele corpo já está ligado a um espírito que o tomará quando do nascimento. Ou seja, tem 2, 4 células, 8 células ali em multiplicação, já tem um espírito ali laçado. É verdade, é verdade. Engraçado, você falou agora das células, né? Uhum. E eu lembrei aqui do livro Iniciação, do João Nunes Maia. Estou devendo a leitura desse livro ainda. Você vai gostar e vocês vão gostar também. O título do livro é Iniciação. O subtítulo, Viagem Astral. O autor espiritual é o Miramês e o médium é o João Nunes Maia. Lá nesse livro ele explica tanto para a reencarnação, quando o espírito vai tomando o corpo célula a célula, e quando da desencarnação também, que o desenlace vai se dando ponto a ponto até que o espírito retorne à sua liberdade. Isso. E aproveitando para repetir, morrer e desencarnar não é a mesma coisa, tá, gente? Correto, Almeida? Perfeito. A morte é uma coisa biológica. Morte é uma coisa biológica. É quando o organismo para de funcionar. Cessou as atividades cerebrais de Isso. forma irrecorrível. A partir daí, vai o processo de desencarnação. Lembrei disso porque comentei aqui o livro Iniciação, que é quando a equipe espiritual encarregada de fazer o desencarne vai soltando os laços que prende o espírito àquele corpo, muitas vezes já sem vida biológica, mas o espírito ainda permanece ligado a ele. Então, o desencarne é esse processo um pouco mais longo, mais complexo do que a morte biológica. Podemos ir para a próxima? Acho que sim. Questão 354. Como explicar a vida intrauterina? Como explicar, Almeida? Olha, eu Você vou que é um exímio conhecedor de biologia. Esse cara tá brincando com a gente. Mas, como é que eu vou dizer? A vida intrauterina. Eu tenho um grande amigo, nordestino igual você. Uhum. E ele, eu nem casado era, ele sempre dizia, criança é um bichinho que a gente vai adestrando com carinho, com amor, com afeto, mas é um bichinho. Eu ouso dizer que na vida intrauterina, na parte material, é meramente um ser em formação que não faz nenhum esforço, mas está recebendo nutriente, está recebendo o
os princípios necessários à sua multiplicação, ao seu crescimento, e de certo modo ele tem um crescimento explosivo, né? Que cresce numa velocidade incrível, se a gente imaginar que é uma célula microscópica, em 40 semanas se torna um ser humano completo, ainda que pequenininho, em miniatura, mas é um processo muito veloz, é um processo biológico, é um processo de vida animal. Existe, é só a gente parar para pensar que o desenvolvimento do embrião até chegar no final, se você fotografar um embrião da primeira fase e fotografar a primeira fase de um embrião de um girino, é a mesma coisa. O desenvolvimento biológico ali vai ultrapassando todas as fases da evolução animal. Então é uma vida animal em desenvolvimento. Vai passando todas as fases, né? Da vida unicelular para a vida multicelular, vai chegando, torna-se um ser reptiliano, vai se tornando um animal em formação até chegar a ser percebido como um mammals, como é que é em português? Mamífero, né? Mamífero, e no final se torna um ser humano, mas já está às vésperas de voltar. Ou seja, é uma evolução que tem comparações com a vida vegetal, tem comparações com a vida animal. Vegetal por quê? Porque tem uma raiz que é aquele cordão que liga o ser em formação à placenta, a placenta liga à mãe, né? Está recebendo nutriente, ou seja, está vindo daquela raiz e está nutrindo aquele ser em crescimento. É uma evolução biológica de caráter animal e só vai chegar na parte hominal lá no final, quando já está no nascimento. A gente poderia dizer, Almeida, que nessa fase intrauterina, nós revivemos recapitulamos aquelas fases anteriores. Com certeza. Do princípio, quando éramos princípio espiritual. Com certeza. Não é isso? Tem muito a ver. A gente recapitula tudo isso. Nós vegetamos, não é isso? Durante um certo período. Vamos à animalidade. Até atingirmos essa parte hominal. A centelha do espírito. Isso quando a gente está falando da biologia, enquanto também existe uma adaptação, digamos, psíquica do ser reencarnante com a mãe. Né? As trocas de energia que existem entre a mãe e o filho, se a mãe se agita, o bebê se agita, se a mãe se assusta, aquele embriãozinho se assusta, tudo isso são energias que estão sendo transmitidas da mãe para o filho. Né? Eu fico lembrando quando a minha esposa estava grávida do meu filho, já a partir do 4º mês, eu estudava à noite na faculdade, minha mulher sabia que eu estava chegando porque ele se agitava no útero. Deve estar chegando aí. E ele percebia antes da mãe que eu estava chegando. Me balançava, eu chegava, cumprimentava, brincava. É interessante. Né? É uma coisa, existe isso, gente, isso é verdade, isso aí é natural. Interessante. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Então, como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. Saiu do vegetal e já está no animal, ok. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Ou seja, aquilo que nós falamos, né? Nós replicamos as experiências tudo isso. Do vegetal, do animal, até que com a assunção do espírito sobre aquele corpo, ele desabrocha para a vida espiritual, né? E quando a gente fala em desabrochar para a vida espiritual, me lembrei aqui agora de um livro maravilhoso também, que também recomendo para vocês, é o do José Herculano Pires, um livro intitulado O Espírito e o Tempo. É José? É. Pensava que era João. Não é José. É sempre J. Herculano Pires, aí a gente não pega. José Herculano Pires, né? O Espírito e o Tempo, quando ele fala dos horizontes, né? Numa análise antropológica. É um autor maravilhoso e pouco lido. Muito pouco lido. Muito pouco lido. Talvez alguns digam que ele seja complexo, mas a complexidade está na grandeza, na profundidade de suas obras. É um autor que exige reflexão, não são livros romanceados,
São livros de estudo. Agora, quem quer um bom romance vai ler Paulo e Estevão, né, gente? Tem muita Paulo coisa Estevão. boa aí, viu? Vai ler Há 2000 Anos, que são romances, são livros romanceados, mas também de uma profundidade. Vai ler Ivone Pereira. Ivone Zilda Pereira. Gama. É por aí. Zilda Gama é outra da autora também esquecida, infelizmente. É isso. Tá aí. Vamos à próxima? Vamos lá. Questão 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso acontece? Ou seja, é o caso de um feto que está se formando, que naturalmente já se sabe, ele já está predestinado a não ser viável. Existe. Ou seja, ele já é criado com a função de não nascer. Com o objetivo de não nascer. É interessante essa pergunta. A gente raciocinar algumas coisas. O livro é de abril de 1857, a gente às vezes esquece. Não existia raio-x, não existia tomografia, não existia ressonância, não existia exame genético, né? Análise genética. Então, você sabia que a criança era inviável quando vinha à luz ou quando acontecia o aborto espontâneo, né? Agora, século XXI, nós temos a possibilidade de saber a inviabilidade de um embrião muito antes de efetivamente a coisa acontecer. Eu não vou dizer o nome, mas um amigo comum nosso, uma pessoa fenomenal, da fé católica, mas católico mesmo, ele é católico. A filha dele, eles viveram esse drama, né? E ele, com muita sabedoria, conduziu a questão. Era um bebê anencéfalo. Era um bebê anencéfalo, não tinha cérebro, não tinha realmente condição nenhuma de ter uma vida como a nossa, na matéria, né? E foi oferecido, olha, não vai viver. E descobriram isso aí por volta com aquele ultrassom, né, pela ultrassonografia, e eles deram um testemunho maravilhoso, né, dentro da religião católica, sem a nossa percepção espírita, né, e ele falou, não, se Deus nos enviou esta criança com essa condição, nós a receberemos como uma bênção do mais alto, viveremos tudo e ele verá a luz, sim, porque é a missão dele. Então, a menina perspassou as 40, a menina, porque a gente fala menina, mas sim, a esposa, né? É que a gente já passou de 50 anos. Não, a filha dele. Tá. É a filha dele. Que a gente já passou de 50, qualquer menina abaixo de 30 é menina pra gente, né? Aí o que acontece? Essa senhora perspassou todas as 40 semanas, entrou em trabalho de parto, a criança nasceu, eles a batizaram, enquanto ela ainda tinha vida biológica, durou ali um período de tempo e voltou para a espiritualidade. Aí a pergunta é, por que Deus permite que isso aconteça? Né? Tudo é aprendizado. Tudo é experiência. Foi experiência, estou dando um exemplo aqui, um bom exemplo, foi experiência para esse espírito, que tinha um espírito ali, jungido àquele corpo. Ele teve que vivenciar aqueles 9 meses sabendo que não viria a vida. Ele sabendo ou não? Possivelmente, sabendo ou não, ele teve aquela experiência. A família, sabendo o que ia acontecer, deu um testemunho de fé na vontade de Deus. Né? Que a gente submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Foi uma experiência que tenho certeza que para aquela mãe deve ter sido uma experiência profunda, que ela estava levando aquela vida que não tinha como se viabilizar. Né? Então é experiência, é vida, é prova, é bênção de Deus. Por mais doloroso que pareça. Pois é, Almeida, antes de ler a questão, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de um livro que nós já citamos aqui várias vezes, que é o Ícaro Redimido. Ícaro Redimido. Né? E eu acho que agora vai ficar um pouco apertado para a gente tecer mais comentários. Mas essa pergunta que você fez, que talvez o nosso ouvinte esteja se falando, por que Deus permite isso? Né? Leiam o livro, tem respostas profundas e maravilhosas, gente.
Mas apenas um spoilerzinho. Há espíritos que eles se degradam tanto na questão moral que podem atingir Deformar o espírito, vamos simplificar. Isso, Deforma o espírito. Num processo profundo de desarmonia interior, ele deforma-se perispiritualmente. O ponto final disso é o que se chama de ovoidização. Depois pesquisem mais sobre esse termo. De forma que, para ele voltar à forma humana, muitas vezes se faz necessário várias missões, digamos assim, de processo gestatório, para que ele tenha contato com o fluido animal e ele vá recompondo a sua forma perispiritual até que ele possa efetivamente reencarnar na forma humana. Essa é uma das explicações, tá? Então, mas na frente a gente pode voltar a essa temática. Gente, perguntem para a gente voltar a essa temática, é maravilhosa. É isso. Mas vamos à resposta? Vamos à resposta. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? Isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Então, eu estou lembrando aqui de um comentário que nós fizemos em programas anteriores. Não se assustem com respostas muito curtas como essa, deixando na gente um gostinho de quero mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E certamente, na sequência dessas temáticas aqui, nós vamos aprofundar esse assunto e vamos chegar nesse comentário rápido que eu fiz agora do processo de ovoidização, de desestruturação perispiritual e outras coisas mais. Vamos parar por aqui, o nosso tempo está acabando. Algum comentário final, Almeida? Gente, que nunca falte no nosso coração a submissão e a confiança na providência divina. Forte abraço para vocês. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Relembrando, se gostou do nosso programa, dê o seu like. Acione o joinha para que a gente tenha esse feedback do nosso trabalho. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, nos envie um e-mail para radio@comunhãoespírita.com. Na semana passada, nós respondemos duas mensagens que nós recebemos de nossos ouvintes. 2 semanas Faz atrás. 2 semanas atrás, 2 né? semanas atrás. E também, vez por outra, nós fazemos alguns comentários também lá no YouTube. Então, mande sua mensagem, sua dúvida, dê o seu joinha, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor, para que você entenda cada vez melhor essa doutrina maravilhosa, densamente esclarecedora da nossa realidade humana e espiritual, que é a doutrina espírita. Um abraço a todos, fiquem com Deus.